nesse estágio que estamos aí com a Unisax Pro, que é você estudar pelo o famoso 251. Então, olha, pega a visão, porque eu vejo que alguns alunos confundem quando chega nessa hora. Esse estudo aqui, ele já é mais aprofundado. Nós estamos pensando agora em pentatônica, pentablu, cromatismo em arpejo, não. Olha só, o que está em amarelo aqui é uma escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então toda vez que eu colocar um algarismo romano, indica que eu estou trabalhando com um grupo de notas aqui, ó. Então eu peguei Dó e montei terças sobrepostas, ó. Dó, Ré, Mi, coloquei aqui em cima. Mi, Fá, Sol, coloquei aqui em cima. Mas da onde? Eu olhei aqui, ó. Essas notas que estão presentes na escala. No caso Dó, é tudo natural, então automaticamente ficou tudo natural. A grande sacada é estudar isso aqui, ó. 2, 5, 1. Porque todas as músicas, ela tem uma sensação, em algum momento, que ela expressa uma tensão e tem que ser resolvido. E geralmente, como é usado isso? A forma que eu posso dizer mais tradicional é o 2, 5, 1. Depois temos as contemporâneas, que é uma variação do 2, 5, 1, mas ainda é um 2, 5, 1, que a gente costuma chamar de dominante secundário, coisa assim do tipo. Mas não se atenta com isso, não. O grande segredo é pensar nisso aqui. Por quê? Porque geralmente quando eu vejo e pego esse segundo grau, a mente da gente nos engana, a gente quer fazer uma escala de Ré maior. E não. Ré maior tem sustenidos, aqui não, tudo natural. Então a partir do momento que eu monto terças sobrepostas, eu tenho aqui esse segundo grau, que é como se fosse um cacho de uva. E cada nota aqui é uma uvinha. Então, um conjunto de notas que o tecladista e o violonista vão fazer na banda, e o saxofonista tem essas notas como porto seguro para poder trabalhar. Por exemplo, então todo segundo grau é um conjunto de notas, lembra, algarismo romano, masculino. Então, toda vez grau, então masculino, estamos pensando num conjunto de notas. Agora, quando fala terça, quinta, sétima, então se atente com a nomenclatura que você está usando também com os graus. Então, por exemplo, aqui, quando eu falo sétima, é uma notinha desse cacho de uva. E aqui, se eu falar sétima do segundo grau, eu estou falando dessa notinha específica aqui, ó. Agora, quando eu falo segundo, algarismo romano, lembra no masculino? Então, eu estou falando de um conjunto de notas, então nós estamos falando de graus. Então, segundo grau, eu tenho que ter ele na mão aqui no instrumento, ó. Olha a sonoridade. E depois tem o quinto grau, que é a sobreposição de terças, ó. Sol. Vamos lá, terça. Sol, Lá, Si, ó. Si. Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá. Tá aqui, ó. A partir do momento que eu montei baseado no campo harmônico de Dó, quando eu falo campo harmônico, vamos imaginar. Dó, tá tudo em amarelinho aqui? É tudo natural. Então aqui só planta maçã. Ok? Então, o sinônimo aqui é que Dó maior, como só planta maçã, é tudo natural, só planta maçã. Então, aqui eu tenho que estar tudo natural. Então, segundo grau, quinto grau, vou voltar para o primeiro. Aí, nesse estudo, o que é interessante, o aluno ele começa com a nota Ré. Toda vez que fala para ele, ó, o tom tá em Dó, ele quer tocar a nota Dó. Aqui, já força o aluno a pensar a partir de outro grau, igual o estudo que a gente tinha feito anteriormente, pensando em pentatônica. Então, olha só, ele pode fazer de duas formas. Primeiro, pegando o nome das notas. Então, próxima. Aí o primeiro grau, voltou aqui. Então usamos sétima. Então, o que acontece? Nesse contexto, é isso aqui ó, que nós estudamos. Então, a gente tem playbacks na internet, temos playbacks nossos também com uma sequência de 2, 5, 1. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou começar de duas em duas notas. E vou vir aqui, em vez de começar da tônica, eu vou começar dessa nota aqui, ó. Olha só, como já vai mudando a sonoridade e me força a pensar. Quem é a sétima, que é a notinha do quinto grau. Então, olha só. E também, a partir do momento que eu tenho isso aqui, quem já pensou nessa ideia? Que eu posso trabalhar cada acorde aqui. Por exemplo, esse acorde, Ré menor, eu posso usar uma pentablu de Ré menor aqui, nesse momento. Aqui usar uma pentatônica de Sol maior e aqui o primeiro grau. Ou eu posso usar cromatismo e arpejo aqui, aqui, aqui. Olha só que interessante. Ó. Fiz cromatismo e arpejo somente com o segundo grau. Agora o segundo grau, quinto grau, olha só.
Percebeu que tem uma notinha aqui que não é a mesma sequência que a gente está acostumado, mas ela é o quê? Uma sétima. E ela causa uma tensão que precisa ser resolvido, que é no primeiro grau. E olha só. Agora eu vou fazer o quinto grau descendente. E o sétimo grau. Cai aqui no primeiro grau. Então tem várias formas de eu estudar isso para ficar prazeroso. Então olha só. Vamos lá. Aqui vou colocar cromatismo e arpejo. Aqui eu vou colocar uma pentatônica, mas vou enfatizar essa sétima, que na pentatônica não tem sétima. Mas se eu tenho uma pentatônica de cor, é só nesse momento pôr a sétima aqui, ó. Então olha só. Ouviu o som da sétima? Até enfatizei que é o Fá. E agora eu vou para o primeiro grau. Então, ó. Eu resolvi aqui, ó. Como? Pensei o primeiro grau. Então, cada um desses acordes eu pensei em uma frase, uma forma que você pode estudar também. Isso é uma das formas do aluno estudar. Então, o que eu recomendo? Se você estudar 251, por exemplo, de Dó, Fá e Sol, pô, aí você vai dar um salto gigante. Quer ver? Aqui, por exemplo, ó, campo harmônico maior. Então eu montei de Sol, mas aqui não tem sétima, né? Mas vamos lá, vamos aproveitar. Quando eu falo sétima, é a notinha. Então, ó, primeiro grau. Escala de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. E depois vem pro Sol. Então, como que eu vou saber quem é a sétima? Vou ver aqui na escala, ó. Primeiro, segundo, aqui, ó. Fá sustenido aqui, ó. Tá vendo? Eu vou até pegar esse branquinho que fica mais fácil aqui para não confundir e não misturar as cores. Pronto, aqui, ó. Então vamos lá, eu tenho que mudar aqui, vai ter que ser sétima maior. Mas depois eu mudo, tá? Vamos prestar atenção no conteúdo. Então terça, Lá, Si, Dó, pus aqui em cima. Dó, Ré, Mi, pus aqui em cima. E agora? Mi, Fá sustenido, Sol. Percebeu que tem gente que conta Mi, Fá e Sol? Você tá contando Fá, na hora de tocar você vai pensar em Fá, você vai tocar Fá. Agora você pensar Mi, Fá sustenido de Sol, porque você tá no campo harmônico de Sol. E no campo harmônico de Sol só tem plantação de melancia, ou seja... No campo harmônico de Sol, todos os Fá é sustenido. Então, quando eu passar por ele, tem que contar ele como sustenido. Então, Lá, Dó, Mi, Fá, Sol. Então, tem um Sol aqui para ser a sétima. Então, dessa forma, eu não vou fazer todos, tá, galera? Mas, bom, aqui, ó, segundo grau. Agora tem, pronto, já tem o sétimo aqui. Agora eu vou aqui no quinto grau. Ó, já tá aqui, ó. Ré, Fá sustenido, Lá, faltou a sétima. Lá, Si, Dó. Pronto, achei uma terça sobreposta, montei aqui. Aí automaticamente formou esse cacho de uva, que é o quinto grau, um conjunto de notas que é composto pela primeira, que é uma notinha, pela terça, que é outra notinha, pela quinta, que é outra notinha, e a sétima, que é outra notinha. Quando eu falo quinto algarismo romano, é um conjunto de notas. Então essa nomenclatura é legal você já ter desde agora, senão vem uma salada lá na frente. E às vezes você vai ler um livro de teoria, ou um livro que vai te ajudar a improvisar, coisa do tipo, até uma videoaula. Então se você não tem esses parâmetros definidos, nossa, isso te atrapalha muito. Então pense nisso, eu sou muito criterioso quando eu passo esses exercícios pensando aí, eu falo em graus, é algarismo romano, e nada de pôr numeral. Numeral é notinha, tá bom? Então cheguei aqui no meu quinto grau. Então, acabei de ter o quê? Vamos lá. Segundo, quinto e o primeiro. Então, agora eu tenho que estudar isso aqui de uma forma que... Vamos lá, deixa eu copiar isso aqui. Tá? Vou apagar esse que não me interessa. Esse. Maravilha. Aí, ó, 2, 5, 1. Agora eu vou estudar baseado o quê? Qual é o tom? Qual é o tom? Sol. Só que aí, ó, começa pelo lado, dá um choque, né? Ai, meu Deus, começa pelo lado, mas como tá em Sol? Segundo grau. Então, vamos lá. Faltou a sétima aqui, vou colocar o Fá sustenido. Na hora de montar, eu pus no primeiro grau, não pus aqui. Ok, agora nesse momento, o que eu posso fazer também? Eu posso fazer um ascendente, outra descendente, de duas em duas, olha só. Ou seja, também posso fazer como? Eu posso fazer, por exemplo, aqui uma pentablu de Lá menor, aqui uma pentatônica de Ré e enfatizar essa sétima. Quando eu ponho a sétima já não é mais pentatônico, mas só para brincar. Para quando tiver essa sétima eu resolver no primeiro grau. Olha só, pentablu,
pentatônica. Quando eu colocar a sétima, já não é mais pentatônica, mas aí eu vou matar aqui no sol. Olha só a frase, começando aqui. E aí, aqui que eu apliquei aqui, fiz um pouquinho de pentatônica e cromatismo e arpejo, ou seja, toda a bagagem que eu passo para vocês, então vocês vão começar a pegar a habilidade para que vocês podem, tanto notinha por notinha como tá aqui, arpejo por arpejo como tá aqui, articulação como eu fiz de 2 em 2 notas como tá aqui, ou pode usar aqui uma pentablue, aqui uma pentatônica, depois eu mudo, ponho a sétima, resolvo aqui, ponho cromatismo e arpejo e tal, ou seja, você tem uma possibilidade, então quando você tem uma bagagem, por isso que eu levo o curso nessas etapas, por quê? Porque tudo que você vai precisar para pensar por acordes, quando você tem pentatônica, escala maior, pentablue, pensando em graus, isso aqui tudo fica muito mais fácil. A única diferença é que precisa treinar para ter um pouco mais de agilidade para poder identificar os acordes durante a execução. Como fica na hora de tocar junto com a música? Então, Rogério, vamos lá. Nesse caso específico, nós estamos falando de... Então lembra, nós fomos seguindo um passo a passo. Primeiro nós falamos de pentatônica, pentablue, pentatônica, pentablue, como que nós vamos fazer? Você vai pegar o tom, vai lá, pensa na pentatônica, depois na relativa, que é a pentablue. Aí você já consegue se virar na maioria das músicas comerciais, 90% ou mais delas. Agora, quando a gente pensa por acordes, por exemplo, você geralmente vai ter uma guia de acordes, um livrinho de acordes, ou guitarrista ou tal. Então você vai seguindo e vai identificando o tempo. Quando você ouve o playback, o piano, ele troca simultaneamente os acordes com um conjunto. Quando ele faz simultaneamente, é aquelas notas lá, só que simultaneamente. Às vezes ele brinca, faz alguma coisa, mas simultaneamente. Nós com o saxofone, nós podemos dizer que essas notas é o nosso porto seguro. Qualquer uma delas que eu fizer vai se encaixar bem na música, pensando por acordes. Mas posso trabalhar com pentatônica, pentablue, pensando em acordes também, como eu falei agora anteriormente. Tá bom, Rogério? Sabe aquele momento que você fala, meu Deus, eu tenho que ter um porto seguro, uma nota aqui, não choque. Quais são as notas que não choque? A nota de cada acorde, que é tônica, terça, quinta e sétima. Tocou isso aqui, vai dar certo. Quando a gente fala de pentatônica, a gente tira a quarta e a sétima, a gente está tirando o quê? Os trítonos da música. Então por isso que não choca quando a gente está usando pentatônica, lá naqueles estudos lá atrás, tá bom? Então galera, é de grande importância, estude aí 2-5-1 de dó, de fá, de sol, vamos lá, ciclo de quintas, ciclo de quartas. Quanto mais você andar aqui no ciclo de quartas, vai aumentando o número de acidentes das escalas. 1, 2, 3, 4, enfim. E no ciclo de quarta vai aumentando o número de bemol. Se você tem todas essas escalas maiores na mão, depois é o ponto de você pôr pentatônica, depois o ponto de você pôr penta menor, depois o ponto de você pôr pentablue, depois fazer cromatismo e arpejo, em cada uma dessas escalas. E depois, quando chegar lá na frente, aí sim vamos estudar o que a gente falou hoje, que é o 2-5-1. Ou seja, algarismo romano, progressão harmônica, que é o pulo do gato para a sua improvisação. Então, se você tem essas coisas na mão, você está preparado com todas as ferramentas. Depois é só treinar sequências de graus. Porque muitas pessoas... Vamos lá, deixa eu falar mais pertinho de vocês. Eu estou mostrando na tela ali. Vamos lá. O que acontece? Muitos de vocês, às vezes, se deparam com vários tipos de estudo, várias coisas, e a gente fala, eu quero um negócio mais avançado, quero um negócio mais... né? Mas tem coisas que a gente precisa estar com ela debaixo na mão. Quando está debaixo na mão, meu amigo, aí vai que vai. Ou seja, pensar por graus, pensar em outras tonalidades, ter um desafio. Por exemplo, muitas vezes, um exercício desse de cromatismo e arpejo que eu passei aqui, o aluno ele pode tentar fazer isso, por exemplo, em Fá sustenido e Dó sustenido, treinar. Porque se você está com o seu sax alto, se você for para uma banda, as tonalidades mais vai cair para você numa banda, qual que é? É Mi, Fá sustenido, Si, que são 5 sustenidos. Vamos falar sustenido. 4 sustenidos, 5 sustenidos, 6 sustenidos, 7 sustenidos. Essa é a tonalidade que mais cai pro saxofone. Então tem aluno, mas é difícil, mas o que eu falo, só vai. Aprender a dirigir também era difícil, você insistiu, hoje você dirige. A sua profissão também era difícil quando você começou, você insistiu e agora você consegue. Então tem várias coisas na vida da gente que é difícil, porque não é que é difícil, tira a palavra difícil, não é difícil, é desconhecido. Porque a partir do momento que você conhecer, pronto, aí sim, já não torna-se algo mais desconhecido. E outra, você praticando, você chega no seu resultado. Então, bora para a machadada de hoje. Te aguardem para a próxima live. Semana que vem, quarta-feira, 19h30. Te aguardo por aqui, tá bom? Estamos juntos aí novamente. Um forte abraço a todos e Deus abençoe. Tchau, tchau.